Esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, olhando a partir da primeira leitura de hoje, da segunda carta de Paulo a Timóteo, essa carta tão afetuosa, não é, que Paulo dirige a Timóteo, alguém que é de seu grande apreço, alguém que ele considera até mesmo como um filho. Hoje nós escutamos o início da segunda carta e ele vai tratar até mesmo como um filho. E a tônica da leitura é esse encorajamento que Paulo faz para que Timóteo continue. E continue, em síntese da leitura, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo que é dado pelo Espírito Santo. Assim como ele diz, como impus as mãos, aquele entusiasmo que guarde, que permaneça. E ele ainda convida a estar junto dele, prisioneiro, já que está, mas que continua com o mesmo vigor, com o mesmo ardor missionário de sempre. E ele ainda diz que é por causa do anúncio do Evangelho, que é por causa de Jesus Cristo, é por causa da sua palavra, essa palavra feito carne, que é Jesus Cristo, que Paulo anuncia o querigma, não é, da primeira comunidade cristã ou da comunidade primitiva. O querigma é o primeiro anúncio. Então, quando Paulo tem consciência e repassa para Timóteo, é por causa disso que eu estou sofrendo, mas eu não me envergonho por causa disso. Paulo tinha consciência de que estava sofrendo por causa do Evangelho. Era prisioneiro por causa do Evangelho e ia morrer por causa do Evangelho. E ele é muito claro para Timóteo: eu sei que é por causa disso, mas eu não me envergonho. Não me envergonha por quê? Não se envergonha por quê? Porque Paulo encontrou o verdadeiro sentido da vida. Porque fora de Cristo não há sentido. Fora daquilo que é desígnio de Deus para a nossa salvação, para o nosso caminhar, para o nosso agir cristão, não há felicidade. Paulo viveu, aprendeu, estudou, mas encontrou sentido maior naquele caminho de Damasco, no encontro com o ressuscitado. Agora, como ele mesmo vai dizer em outra passagem, nada mais tem importância. Nem mesmo a morte. Ele vai mesmo dizer, para mim, morrer, viver é Cristo, não é? Morrer para mim é ganho. Então, para Paulo agora o que importa é viver aquilo que o Espírito Santo induz que ele faça. É entregar-se, é doar-se nas mãos de Deus, é estar lançado à vontade de Deus, e ele confia nesse Deus. Nós e os nossos problemas maiores
enquanto seguidores, discípulos missionários, enquanto comunidades pastorais, grupos e movimentos, é que nós queremos seguir Jesus, queremos servir a Ele na igreja, até quando está tudo bem. Na primeira grande dificuldade, nós logo reclamamos e queremos sair do barco, com a desculpa de que eu não mereço estar passando por isso, eu não tenho obrigação de passar por isso, 1 milhão de reclamações. Paulo é prisioneiro, sabe que vai morrer, e ele diz, eu sei por que é, mas eu não me envergonho disso. Enquanto muitos de nós, por qualquer calúnia, qualquer crítica, logo desistimos. Afinal de contas, nós nos envergonhamos do que nós anunciamos? Será que nós somos tão medrosos a ponto de desanimar ou desistir diante das dificuldades? Será que nós esquecemos de que quem conduz de fato a missão é o Espírito Santo de Deus, que o Senhor está conosco e nós não devemos temer? Qual é ou em quem é que depositamos a nossa confiança? É em Deus? É nos outros? É nas nossas próprias capacidades? Nós precisamos das nossas capacidades, nós precisamos dos outros, mas a confiança primeira é em Deus, porque só Ele não decepciona. Só Ele pode suprir a nossa necessidade existencial. Só nele encontramos a felicidade e o sentido pleno da vida. Claro que a partir disso, dessa convivência, deste viver a sua vontade, nós nos completamos na pessoa do outro, nos completamos enquanto seres pessoal. Na leitura do Evangelho de hoje, é mais uma vez o partido dos saduceus, uma classe religiosa que não acredita na ressurreição, que vai agora colocar Jesus contra a parede com uma pergunta sobre a ressurreição, já que eles não acreditam. Afinal de contas, como é que vai ser com essa ressurreição? É uma dúvida que eles vão colocar, mas claro, para colocar Jesus à prova, porque eles não acreditavam na ressurreição. Eles vão usar a lei da época. Naquela época, quando um marido casava com sua esposa, se ele morresse e não tivesse filho para manter a viúva deveria casar com o irmão do falecido. Ele deveria receber ela por esposa para ela não ficar abandonada. E aí o relato que eles utilizam hoje é esse. Olha, um homem casou com uma mulher, ele morreu, não deixou filhos. Ela casou, ele tinha 7 irmãos. Ela casou com o segundo, depois ele morreu também, não deixou nenhum filho. Depois casou com o terceiro, e assim foram com os 7. Claro, é uma história, né? Uma história contada para ver o que Jesus vai contar, vai tirar disso aqui. Se a gente for levar ao pé da letra, vamos dizer assim, não é? Quem é que queria casar com essa mulher? Porque o problema aparecia nela, não é? Casou com 7 homens, os 7 morreram, os 7 não deixaram descendência. Mas claro, é uma história para contar. E eles perguntam, afinal, os 7 morreram, depois ela também morreu. Quando ressuscitar, ela vai ser esposa de quem, se ela casou com os 7? E aí Jesus vai falar sobre a realidade da ressurreição, porque é uma curiosidade que também todos nós temos. Como será? Afinal de contas, como é a ressurreição? Como é a realidade de pós-morte? Bom, isso aqui nós não sabemos, porque ninguém voltou para dizer. O que nós sabemos é que é uma realidade. Se é uma realidade, existe. E é a realidade de plena felicidade, de plena comunhão com Deus. Por isso Jesus vai dizer, olha, quando ressuscitarem, eles não vão se casar. Por quê? Porque o casamento, ela é uma realidade humana. Faz parte de uma necessidade. E a ressurreição, a realidade de ressurreição, ela aniquila com toda e qualquer necessidade. Não teremos mais necessidade nenhuma. Senão não é uma nova realidade. Senão não viveremos como ressuscitados. Ou seja, se tivermos ainda alguma necessidade, significa dizer que ainda não seremos plenamente felizes. Se estamos na ressurreição e somos plenamente felizes, não temos mais necessidade nenhuma. Então não teremos mais a necessidade do vínculo matrimonial. Por isso que ele vai dizer, todos serão como anjos. Ou seja, como criaturas criadas por Deus, como seres amados por Deus, como filhos do mesmo Deus, portanto, como irmãos.
Essa é a realidade da ressurreição. São fagulhas, são comparações que Jesus vai utilizar. Porque a realidade mesmo da ressurreição nós não temos alcance psicológico, intelectual, imaginativo de como é. Às vezes se pinta isso aqui, mas não se sabe. Não é? Eu sempre gosto de contar, uma vez eu, no centro de Mossoró, recebia um panfletozinho de uma denominação que era um panfleto que tinha uma mensagem e dizia, assim como o céu que vocês veem na imagem acima. E aí eu olhava a imagem acima no panfleto, era de fato um ambiente muito bonito. Era um ambiente muito bonito. Só que era uma relva, não é? Um campo muito bonito, com muito capim, um verde muito bonito, né? E eu fiquei cá pensando com os meus botões, né? Eu disse, bom, esse aí, se o céu for desse jeito, esse deve ser o céu das vacas, porque tem muito capim. Não, esse não deveria ser o meu céu. Claro, é uma forma cômica de falar, de brincar, de dizer, essa realidade que estão mostrando do céu é apenas uma suposição de imagens meramente humanas, e como eu imagino que seja o céu, um ambiente tranquilo, tá? Mas nós não sabemos como é o céu. E não precisamos querer saber como é o céu, basta desejarmos o céu. Mas enquanto não estamos lá, nessa realidade, não é um lugar, é uma realidade de plena comunhão e realização com Deus. Enquanto não estamos lá, nós deveremos construir já aqui um céu, um novo céu e uma nova terra nesta realidade. Para tentar viver mesmo que felicidades passageiras, transitórias, mas devemos já aqui, nesse lugar, nessa realidade, implantar um novo céu e uma nova terra. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos o auxílio e a graça do Espírito Santo de Deus, de vivermos como ressuscitados, de vivermos como quem acredita nesta nova realidade, sem querer saber como será, mas viver já agora uma realidade nova, transformadora, transformada e transformadora, vivificante, que ilumina, que modifica o nosso agir e o agir de quem está do nosso lado. Que a graça do Espírito Santo de Deus nos ajude e nos ilumine. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.